E aí, tudo bem? Olha só, já parou para pensar no que Deus estava fazendo, sei lá, 1 bilhão de anos antes de criar a primeira estrela? Qual era a ocupação dele? Será que ele se sentia sozinho? Ele precisava da gente para ser feliz? Hoje, a gente vai viajar para antes do haja luz para descobrir essa resposta, explorando a glória que o Pai e o Filho já compartilhavam quando o universo inteiro era só um pensamento. Pois é, essa é uma daquelas perguntas gigantes, né? Uma das mais antigas e profundas que a gente pode fazer. E a resposta, pode acreditar, muda completamente o jeito que a gente enxerga Deus, a nós mesmos e o propósito de tudo isso que a gente chama de vida. Sabe, tem muita gente que tem essa imagem de que a criação foi tipo uma resposta para a solidão de Deus, que ele precisava de alguém para adorá-lo, para se sentir completo. Mas a verdade que a Bíblia mostra é infinitamente maior, mais segura, mais majestosa. E para a gente entender isso de verdade, o segredo não está lá na criação, não. A gente precisa olhar para um momento muito mais íntimo, muito mais revelador. Existe um segredo que foi revelado um pouquinho antes da cruz e que tem a chave para essa questão toda. A fonte dessa revelação toda é uma oração secreta que Jesus fez momentos antes de ser crucificado. E nela, ele faz um pedido que, nossa, é de explodir a cabeça. Ele pede para voltar para um lugar que define a própria natureza da nossa existência. Vamos lá então. A gente está em João capítulo 17, num trecho que é conhecido como a oração sacerdotal. Pensa no clima. É um momento de tensão máxima. Jesus está prestes a encarar toda a agonia do Getsemane e do Calvário. Mas em vez de focar só na dor que vinha pela frente, ele olha para trás, muito para trás, para a eternidade. E ele ora assim: com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Numa frase só, Jesus estabelece que ele já existia antes de tudo e que ele é eterno junto com o Pai. É muita coisa numa frase só. Para a gente conseguir entender a profundidade disso, vamos analisar essa oração em 3 partes, 3 pilares. Primeiro, a natureza dessa glória que eles dividiam. Segundo, a profundidade da intimidade divina. E terceiro, o contexto disso tudo na eternidade. Então vamos começar pelo primeiro pilar. Afinal, o que é exatamente essa glória que Jesus está falando? Quando Jesus pede glorifica-me, a palavra no grego é doxa. E se a gente volta lá no Antigo Testamento, o equivalente em hebraico é kabod, que significa literalmente peso. Ou seja, a glória de Deus não é só um brilho, uma luz, é o peso da sua própria essência. É a soma de todos os atributos dele, a santidade, o poder, a justiça, tudo junto. Isso quer dizer que Jesus não estava pedindo uma coisa nova que ele nunca teve. Não, ele estava pedindo de volta aquilo que ele, por vontade própria, deixou de lado quando se tornou humano, quando escondeu essa glória toda num corpo de carne e osso. E cara, isso aqui mostra a divindade dele de um jeito brilhante. Ao dizer a glória que eu tinha, ele se coloca no mesmo patamar de Deus. Porque, como o próprio Deus diz lá em Isaías, a minha glória não a darei a outrem. Então a conclusão aqui é uma só, não tem para onde correr. Jesus é o Deus eterno. E essa parte, antes que o mundo existisse, ela é fundamental. Ela desenha uma linha muito clara entre a eternidade, que não tem começo, e o tempo. O mundo, ou cosmos, como se diz no grego, teve um início. Mas a glória que o Pai e o Filho dividiam, essa não. Ela sempre existiu. E essa glória não existia no vácuo, sozinha. E é isso que nos leva direto para o nosso segundo pilar, a intimidade profunda, a sociedade divina que já existia muito antes do tempo. Olha só que detalhe incrível. Na oração, Jesus diz, a glória que eu tinha contigo. No grego original, a expressão é parasoi. E essa preposiçãozinha indica uma proximidade extrema, tipo face a face, lado a lado. Não era uma glória que ele via de longe. Isso simplesmente destrói aquela ideia de um Deus solitário. O Pai nunca foi um eremita cósmico, entende? O que existia era uma dança eterna de amor, de adoração, de satisfação perfeita entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Os teólogos, claro, têm um nome para essa relação: pericorese. É a ideia de que as 3 pessoas da Trindade habitam uma dentro da outra, numa unidade perfeita, numa comunhão de amor e glória que nunca foi interrompida. E a consequência disso para a gente é gigantesca.
A humanidade não foi criada para preencher um vazio em Deus. Nós somos criados a partir do transbordamento dessa comunhão gloriosa. Foi como um convite para a gente participar dessa festa. Certo, mas como é que essa realidade lá da eternidade se conecta com a cruz? E o que isso significa pra gente hoje? Bom, tudo se resume a esse convite para a eternidade. A pergunta de $1 milhão, né? Por que Jesus foi revelar essa intimidade de antes do universo existir, justamente ali, a momentos de ser crucificado? Qual é a conexão? A conexão é tudo. A cruz era o caminho de volta para essa glória. Jesus estava, na essência, dizendo: Pai, o trabalho aqui na terra está feito. Agora, abre as portas da eternidade de novo, para que aquela glória que estava escondida debaixo desse véu de carne possa brilhar outra vez. E a ressurreição e a ascensão são a prova final de que a glória eterna venceu o tempo e venceu a morte. Então, o que a gente tira disso tudo? A gente leva a certeza de que Deus nunca esteve sozinho. Ele é a fonte completa de toda a satisfação. A gente entende que a salvação não foi um plano B, um improviso, mas um projeto traçado na eternidade. E o mais incrível de tudo, através de Jesus, nós somos convidados para dentro desse amor eterno. Nós servimos a um Deus que vai muito além do tempo e das circunstâncias. Isso nos deixa com um pensamento final muito poderoso. Pensa comigo. Se Deus Pai guardou a glória do Filho por toda a eternidade, antes mesmo do tempo existir, Ele, com certeza, saberá guardar a vida de cada um de nós hoje.